Olá a todos que nos acompanham em nosso canal, especialmente aqueles que acompanham nossos vídeos quando tratamos ou nos reportamos sobre a maçonaria. Em nosso último vídeo, nós falamos sobre a liberdade de pensamento do maçom. Hoje iremos falar um pouco sobre a origem dos ritos maçônicos. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos aqueles que já nos acompanham, que se ainda não fizeram a sua inscrição em nosso canal, que nos ajudem fazendo sua inscrição, deixando ali um like, um comentário, para que a gente possa melhorar o canal. E aqueles que veem este vídeo pela primeira vez, também nos ajude fazendo sua inscrição, nos acompanhando, deixando comentários, um like, para que a gente melhore cada vez mais o conteúdo do canal. Bom, dentre todos os ritos praticados no Brasil, o mais usado é o ritual escocês antigo e aceito. Destacamos também o rito Yorick, rito adoniramita, rito moderno francês, ritual de emolição, rito inglês moderno, rito Schroeder, rito Memphis Miraim e o rito escocês edificados. Todos estes ritos maçônicos devem ser vistos como procedimentos e métodos que são utilizados para transmitir os ensinamentos dentro de lógica e também para organizar as cerimônias nos templos maçônicos. De forma que cada rito tem sua característica e também suas particularidades. O que podemos observar em cada um deles são as semelhanças, quer sejam em aspectos e detalhes, quer sem esquecer que todos eles se convergem em pontos comuns, em razão da sua regularidade maçônica. E também que todos os ritos são reconhecidos, tanto nacional como internacionalmente, e que sejam amparados pela Constituição de Anderson. O rito escocês antigo e aceito, ele é praticado pela Grande Loja Escocesa, isto pela sua origem operativa. E também ele é praticado na Grande Loja Moderna de Londres, e pelo Grande Oriente Maçônico dos países de língua portuguesa. Só que em Paris, no ano de 1804, a Grande Loja Geral Escocesa reuniu as particularidades do rito antigo e aceito, com a natureza hebraica do rito de perfeição. E daí organizou um novo ritual para os graus, que é ditos como graus simbólicos do rito escocês antigo e aceito. O rito escocês antigo e aceito, ele é um rito que vem a derivar do rito de Eredon. Este rito vem da época da fuga dos cavaleiros templários para a Escócia e que também se liga ao Antigo Testamento e à lenda de Irã. Lenda esta que tem por base a maçonaria simbólica, além de serem praticados por irmãos que julgam ser o rito descrito e praticado por outras ordens secretas existentes na França. Na Alemanha, ou até nos Rosa Cruz, na Escócia, tais como os Cavaleiros Templários, estes que foram refugiados neste país escocês
E depois da sua perseguição, que foi feito depois da sua perseguição, dos grêmios ou lojas das classes profissional dos pedreiros livres que existiam na época. O rito ele é composto de 3 graus simbólicos e 30 graus filosóficos, ou seja, 33 graus. Os graus filosóficos são os graus de elevação, e em número de 30, né? Onde a sua filosofia é a moral, e a moral são estudadas simbolicamente em cada grau, através de lendas, de mitos ou de ritos associados. Os graus filosóficos são administrados e elevados pelos supremos conselhos, que, pela sua ritualística, mantém todos os objetivos para que seja uniforme e mundial desses rituais e dos seus métodos a eles utilizados. No entanto, muitas pessoas, muitos pensam que o termo escocês tenha surgido na Escócia. Outros pensam que os graus só podem ser auferidos naquele país, na Escócia. Na verdade, as referências a este ritual aparecem na França e os seus registros são franceses. Também que os seus estudos ocorreram, isto porque no final do século XVII, vários maçons escoceses que fugiam para a França, isso em virtude das revoluções sociais que haviam e que ocorreram nas Ilhas Britânicas. Por esta razão, esse tipo de cerimonial só ficou definitivamente marcado como um ritual dos escoceses ou ritual escocês. Já partindo do ritual escocês antigo, vem o ritual escocês retificado, que tem também uma ritualística tradicional francesa. Isto com base no tradicional complemento dos Cavaleiros Templários. E sendo que também era conhecido como o rito de Willem-Mox, em referência a seu próprio criador, que foi Jean-Baptiste de Willem-Mox. Isto ocorreu na cidade de Lyon, no ano de 1824. Ano em que ela foi iniciado na maçonaria. Esse irmão, esse Jean Baptista, foi iniciado na maçonaria apenas com 20 anos de idade. E era tido em loja como ele tinha a loja como administradora em observância aos Cavaleiros Templários. Tais influências dos Cavaleiros Templários fez com que se fizesse a criação do rito escocês antigo e aceito, que os irmãos tinham a intenção de trazer de volta as antigas influências dos Cavaleiros Templários, como sendo um rito de cavalaria e também de um antigo rito chamado rito de Heredon, um rito que havia se descaracterizado com o tempo, perdendo, portanto, assim a sua identidade original como um rito de cavaleiros. Esta é toda a história, um pouco da história do rito escocês antigo e aceito. Já o rito de Yorick, que é um rito predominante da maçonaria norte-americana,
e que sofre influências de líderes que têm princípios, os seus princípios voltados ao amor fraternal e ao auxílio e também da verdade. O rito de Yorick, que sofreu também influências ateístas, está mais ligado aos países onde os cultos evangélicos predominam. Tudo isso pelo fato de que o clero destes cultos tem dado à maçonaria um apoio e um suporte necessário para a sua evolução e crescimento, sendo que tal rito foi fundado em 1799 e teve como seu fundador o grandiosíssimo irmão Thomas Smith Weber, que fez toda a sua estrutura e doutrina filosófica, além de seus respectivos procedimentos gerais, e tem como nome identificador genericamente intitulado de rito americano ou rito de Yorick. Sobre o Tito Schroeder, o que podemos falar é que por ser um ritual que é divulgado nas lojas da Alemanha, este rito ele foi criado por um alemão chamado Friedrich Ulrich Ludwig Schroeder, que foi um dos reformadores da maçonaria alemã. E tal rito foi submetido aos mestres de Hamburgo em 29 de junho de 1801. E foi naquele momento em que foi adotado este rito, conquistando numerosas lojas em toda a Alemanha e até em outros países, onde passou a ser praticado, em especial por maçons de origens alemãs, de forma que foi por esta razão que recebeu o codinome do seu fundador, qual seja o nobre irmão Friedrich Ulrich Ludwig Schroeder. Tal rito se confunde com o rito escocês ratificado ou rito escocês simplificado. Isto porque seu fundador era alemão, motivo pelo qual afirmam que este ritual ele é um pouco misto e um pouco alquimista, e que detém magias e outras titulações totalmente em oposição ao seu propósito. Já o rito moderno é um rito considerado mais laico da maçonaria. Isto porque traz diversas formas de filosofia, como o deísmo, panteísmo e o agnosticismo, visto que esta difusão ela é praticada no continente europeu, onde é conhecido usualmente como um rito francês e também como um rito francês moderno. E tal rito ele foi adotado pela primeira grande loja de Londres, que, no entanto, nesta época, quando ele foi adotado, ele provocou vários escândalos e comentários. E isto tudo foi publicado no ano de 1730 em uma obra que era intitulada de Mensonge de Sectage, em que dizia lá na época que foi provocado enormes escândalos ao revelar publicamente este ritual. Isto porque ele vinha traduzindo as utilizações das primeiras lojas simbólicas da França
E, além do mais, vinha traduzindo o rito moderno. Traduzindo tudo isso para o francês, passando-se a denominar-se por facilidade a abreviação de rito francês ou rito moderno. Já a primeira grande loja e a maçonaria inglesa, surgida lá no ano de 1751, tal loja era considerada dos antigos maçons e se apresentava como congregadora dos maçons fiéis aos antigos costumes. E era também tida como moderna, por introduzir inovações e modificações aos seus rituais. E tudo isso tinha o intuito de despistar os profanos que eventualmente vinha a ler ou tinha lido o livro de Mansory Dizect. Já o rito Adoniran, ele veio a surgir, né, na Europa como um ritual praticado, tido como um rito praticado na França e em Portugal, além de ser difundido nas colônias portuguesas e tendo a preferência, ou sendo como preferido da Armada Napoleônica. No entanto, com essa difusão do rito francês, ou moderno, o rito adoniramita começou a ser abandonado. E por esta razão, este rito foi restringido na sua prática aqui no Brasil. No entanto, este rito veio mantendo a sua pureza original, não sofrendo, portanto, nenhuma influência do teofismo que ocorria com os outros ritos no final do século XIX. Dentre os principais ritos praticados no mundo e no Brasil, nós destacamos o rito de York, o rito adoniramita, o rito moderno francês, o ritual de emulação, que é o rito inglês moderno, o rito escocês antigo e aceito, o rito Schrader, o rito Melps Misraim, o rito escocês retificado, o rito joanita ou de São João, que é húngaro, e o rito de emolução. Podemos também observar que em Portugal os principais ritos são rito escocês antigo e aceito, rito de York, rito moderno, rito escocês retificado, rito de Melps Misraim e rito português. Já quando falamos de mundo, podemos dizer que já existiram mais de 200 ritos. No entanto, somente em torno de 50 são praticados atualmente. E aqueles mais utilizados são o rito de York, em torno de 70%. O rito escocês antigo e aceito, em torno de 12%. O rito moderno, em torno de 7%. E também o chamado de rito francês ou moderno. Estes três ritos, eles têm como praticantes maçons especulativos que somam mais de 90% da maçonaria. Portanto,
Estas são as nossas pequenas observações sobre os ritos, sobre os ritos e sua evolução. Também podemos afirmar, através dessas nossas poucas palavras, que esses poucos exemplos que demos foi o que deram origem aos ritos maçônicos. De forma que esperamos ter contribuído com todos vocês de alguma forma. E como já se demanda mais de 20 minutos, nós vamos parar um pouco e logo em breve estaremos postando outro vídeo com uma nova informação sobre maçonaria. Forte abraço e um tríplice fraternal abraço a todos. Olá a todos que nos acompanham em nosso canal, especialmente aqueles que acompanham nossos vídeos quando tratamos ou nos reportamos sobre a maçonaria. Em nosso último vídeo, nós falamos sobre a liberdade de pensamento do maçom. Hoje iremos falar um pouco sobre a origem dos ritos maçônicos. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos aqueles que já nos acompanham, que se ainda não fizeram a sua inscrição em nosso canal, que nos ajudem fazendo sua inscrição, deixando ali um like, um comentário, para que a gente possa melhorar o canal. E aqueles que veem este vídeo pela primeira vez, também nos ajude fazendo sua inscrição, nos acompanhando, deixando comentários, um like, para que a gente melhore cada vez mais o conteúdo do canal. Bom, dentre todos os ritos praticados no Brasil, o mais usado é o ritual escocês antigo e aceito. Destacamos também o rito York, rito adoniramita, rito moderno francês, ritual de demolição, rito inglês moderno, rito Schroeder, rito Memphis Miraim e o rito escocês edificados. Todos estes ritos maçônicos devem ser vistos como procedimentos e métodos que são utilizados para transmitir os ensinamentos dentro de lógica e também para organizar as cerimônias nos templos maçônicos. De forma que cada rito tem sua característica e também suas particularidades. O que podemos observar em cada um deles são as semelhanças, quer sejam em aspectos e detalhes, quer sem esquecer que todos eles se convergem em pontos comuns, em razão da sua regularidade maçônica. E também que todos os ritos são reconhecidos, tanto nacional como internacionalmente, e que sejam amparados pela Constituição de Anderson. O rito escocês antigo e aceito, ele é praticado pela Grande Loja Escocesa, isto pela sua origem operativa. E também ele é praticado na Grande Loja Moderna de Londres, e pelo Grande Oriente Maçônico dos países de língua portuguesa. Só que em Paris, no ano de 1804, a Grande Loja Geral Escocesa reuniu as particularidades do rito antigo e aceito, com a natureza hebraica
do rito de perfeição. E daí organizou um novo ritual para os graus, que é ditos como graus simbólicos do rito escocês antigo e aceito. O rito escocês antigo e aceito, ele é um rito que vem a derivar do rito de Eredon. Este rito vem da época da fuga dos cavaleiros templários para a Escócia e que também se liga ao Antigo Testamento e à lenda de Irã. Lenda esta que tem por base a maçonaria simbólica, além de serem praticados por irmãos que julgam ser o rito descrito e praticado por outras ordens secretas existentes na França. Na Alemanha, ou até nos Rosa Cruz, na Escócia, tais como os Cavaleiros Templários, estes que foram refugiados neste país escocês, e depois da sua perseguição, que foi feito depois da sua perseguição, dos grêmios ou lojas das classes profissional dos pedreiros livres que existiam na época. O rito ele é composto de 3 graus simbólicos e 30 graus filosóficos, ou seja, 33 graus. Os graus filosóficos são os graus de elevação, e em número de 30, né? Onde a sua filosofia é a moral, e a moral são estudadas simbolicamente em cada grau, através de lendas, de mitos ou de ritos associados. Os graus filosóficos são administrados e elevados pelos supremos conselhos, que, pela sua ritualística, mantém todos os objetivos para que seja uniforme e mundial desses rituais e dos seus métodos a eles utilizados. No entanto, muitas pessoas, muitos pensam que o termo escocês tenha surgido na Escócia. Outros pensam que os graus só podem ser auferidos naquele país, na Escócia. Na verdade, as referências a este ritual aparecem na França e os seus registros são franceses. Também que os seus estudos ocorreram, isto porque no final do século XVII, vários maçons escoceses que fugiam para a França, isso em virtude das revoluções sociais que haviam e que ocorreram nas Ilhas Britânicas. Por esta razão, esse tipo de cerimonial só ficou definitivamente marcado como um ritual dos escoceses ou ritual escocês. Já partindo do ritual escocês antigo e aceso, vem o ritual escocês retificado, que tem também uma ritualística tradicional francesa. Isto com base no tradicional complemento dos Cavaleiros Templários. E sendo que também era conhecido como o rito de Willem-Mox, em referência ao seu próprio criador, que foi Jean-Baptiste de Willem-Mox. Isto ocorreu na cidade de Lyon, no ano de 1824. Ano em que ela foi iniciado na maçonaria. Esse irmão,
Esse Jean Baptista foi iniciado na maçonaria apenas com 20 anos de idade. E tinha em loja, era tido em loja como a loja, ele tinha a loja como administradora em observância aos Cavaleiros Templários. Tais influências dos Cavaleiros Templários fez com que se fizesse a criação do rito escocês antigo e aceito, que tinham, eles, os irmãos, tinham a intenção de trazer de volta as antigas influências dos Cavaleiros Templários, como sendo um rito de cavalaria e também de um antigo rito chamado rito de Eredon, um rito que havia se descaracterizado com o tempo, perdendo, portanto, assim a sua identidade original como um rito de cavaleiros. Esta é toda a história, um pouco da história do rito escocês antigo e aceito. Já o rito de Yorick, que é um rito predominante da maçonaria norte-americana e que sofre influências de líderes que têm princípios, os seus princípios voltados ao amor fraternal e ao auxílio e também da verdade. O rito de Yorick, que sofreu também influências ateístas, está mais ligado aos países onde os cultos evangélicos predominam. Tudo isso pelo fato de que o clero destes cultos tem dado à maçonaria um apoio e um suporte necessário para a sua evolução e crescimento, sendo que tal rito foi fundado em 1799 e teve como seu fundador o grandiosíssimo irmão Thomas Smith Weber, que fez toda a sua estrutura e doutrina filosófica, além de seus respectivos procedimentos gerais. E tem como nome identificador genericamente intitulado de rito americano ou rito de Yorick. Sobre o Tito Schroeder, o que podemos falar é que por ser um ritual que é divulgado nas lojas da Alemanha, este rito ele foi criado por um alemão chamado Friedrich Ulrich Ludwig Schroeder, que foi um dos reformadores da maçonaria alemã. E tal rito foi submetido aos mestres de Hamburgo em 29 de junho de 1801. E foi naquele momento em que foi adotado este rito, conquistando numerosas lojas em toda a Alemanha e até em outros países, onde passou a ser praticado, em especial por maçons de origens alemãs, de forma que foi por esta razão que recebeu o codinome do seu fundador, qual seja o nobre irmão Friedrich Ulrich Ludwig Schroeder. Tal rito se confunde com o rito escocês ratificado ou rito escocês simplificado. Isto porque seu fundador era alemão, motivo pelo qual afirmam que este ritual ele é um pouco misto e um pouco alquimista e que detém magias e outras titulações totalmente em oposição ao seu propósito. Já o rito moderno é um rito considerado mais laico da maçonaria
Isto porque traz diversas formas de filosofia, como o deísmo, panteísmo e o agnosticismo, visto que esta difusão ela é praticada no continente europeu, onde é conhecido usualmente como um rito francês e também como um rito francês moderno. E tal rito ele foi adotado pela primeira grande loja de Londres, que, no entanto, nesta época, quando ele foi adotado, ele provocou vários escândalos e comentários. E isto tudo foi publicado no ano de 1730, em uma obra que era intitulada de Mansory de Sectage, em que dizia lá na época que foi provocado enormes escândalos ao revelar publicamente este ritual. Isto porque ele vinha traduzindo as utilizações das primeiras lojas simbólicas da França. E, além do mais, vinha traduzindo o rito moderno. Traduzindo tudo isso para o francês, passando-se a denominar-se por facilidade a abreviação de rito francês ou rito moderno. Já a primeira grande loja e a maçonaria inglesa, surgida lá no ano de 1751, tal loja era considerada dos antigos maçons e se apresentava como congregadora dos maçons fiéis aos antigos costumes. E era também tida como moderna, por introduzir inovações e modificações aos seus rituais. E tudo isso tinha o intuito de despistar os profanos que eventualmente vinha a ler ou tinha lido o livro de Mansory de Sectage. Já o rito Adoniran, ele veio a surgir, né, na Europa como um ritual praticado, tido como um rito praticado na França e em Portugal, além de ser difundido nas colônias portuguesas e tendo a preferência, ou sendo como preferido da Armada Napoleônica. No entanto, com essa difusão do rito francês, ou moderno, o rito adoniramita começou a ser abandonado. E por esta razão, este rito foi restringido na sua prática aqui no Brasil. No entanto, este rito veio mantendo a sua pureza original, não sofrendo, portanto, nenhuma influência do teofismo que ocorria com os outros ritos no final do século XIX. Dentre os principais ritos praticados no mundo e no Brasil, nós destacamos o rito de York, o rito adoniramita, o rito moderno francês, o ritual de emulação, que é o rito inglês moderno, o rito escocês antigo e aceito, o rito Schrader, o rito Melps Misraim, o rito escocês retificado, o rito joanita ou de São João, que é húngaro, e o rito de emolução. Podemos também observar
que em Portugal os principais ritos são rito escocês, antigo e aceito, rito de York, rito moderno, rito escocês retificado, rito de Misraim e rito português. Já quando falamos de mundo, podemos dizer que já existiram mais de 200 ritos. No entanto, somente em torno de 50 são praticados atualmente. E aqueles mais utilizados são o rito de York, em torno de 70%. O rito escocês antigo e aceito, em torno de 12%. O rito moderno, em torno de 7%. E também o chamado de rito francês ou moderno. Estes três ritos, eles têm como praticantes maçons especulativos que somam mais de 90% da maçonaria. Portanto, estas são as nossas pequenas observações sobre os ritos, sobre os ritos e sua evolução. Também podemos afirmar, através dessas nossas poucas palavras, que estes poucos exemplos que demos foi o que deram origem aos ritos maçônicos. De forma que esperamos ter contribuído com todos vocês de alguma forma. E como já se demanda mais de 20 minutos, nós vamos parar um pouco e logo em breve estaremos postando outro vídeo com uma nova informação sobre maçonaria. Forte abraço e um tríplice fraternal abraço a todos.